Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou apresentar esse Corsa Picape 1996, modelo 1997, 1.6 a gasolina. É o novo carro que eu adquiri faz mais ou menos uns 2 meses. Vou apresentar ele por fora e fazer um vídeo bem objetivo para quem procura um carro desse aqui para comprar, porque eu não encontrei muita informação na internet quando eu fui comprar ele. O que é isso? Quem vai comprar um carro desses aqui provavelmente vai fazer transporte de carga ainda. Apesar de ser um carro já com uma certa idade, ele ainda é um carro muito bom para fazer transportes, para uso diário. É um carro, resumindo, é um carro econômico, é um carro forte, resistente, manutenção barata e realmente vale muito a pena ainda nos dias de hoje, apesar do carro já ter seus 26 anos de vida, né? Então tu encontra com relativa facilidade as peças desse carro, bem poucas que você tem um pouco mais de dificuldade, são um pouco mais caras até por conta da idade do carro, mas no geral é um carro que vale muito a pena aí ainda nos dias de hoje, tá? Eu tô nesses 2 meses que eu tô com ele, eu fiz algumas viagens, né? Não muitas, poucas, mas porque ele ficou também um tempo na oficina até ajustar algumas coisas que precisavam ser ajustadas nele. Também vou falar o custo de algumas dessas peças que tive que trocar e mais alguns detalhes dele, tá? Começando com algumas informações importantes para quem procura um carrinho desses aqui, tá? Ele é um motor 1.6, 8 válvulas, somente a gasolina. Nessa época não existia carro flex, né? Esse carro aqui ele está em um ótimo estado de conservação, é bem diferenciado da maioria que a gente encontra hoje no mercado, né? Até porque é um carro de trabalho, então a maioria já foi bem usado e com certeza nem existe mais. Mas é um carro que, pelo que me falaram, o carro ficou muito tempo parado, foi resgatado. Fizeram o motor dele recentemente, fizeram algumas manutenções e o carro está muito bom hoje para rodar, né? Algumas coisas que eu fiz aqui na parte estética dele, eu já vou dar inclusive os valores. Eu fiz a substituição aqui dessa lona marítima, eu comprei no Mercado Livre mesmo. Paguei aí o valor de R$480 já com frete. A instalação dela não é muito complexa, uma pessoa sozinha consegue fazer a instalação dela sem maiores problemas. Uma outra coisa que isso foi bem caro, ao meu ver, e difícil de conseguir. Casualmente eu consegui aqui na cidade de Parobé num desmanche. É esse brake light, que ele não vinha nessa versão GL. Eu mesmo fiz a instalação dele, troquei todas as lâmpadas, fiz a limpeza, porque eu peguei de uma outra Corsa Picape que estava acidentada, né? Foi acidentada e estava nesse desmanche para vender em peças. Então é um carro que está cada vez mais raro e as peças também raras, né? Não se encontra esse brake light para vender na internet, nem no Mercado Livre, nem em outros sites especializados. Mas como eu pego bastante estrada, vou pegar bastante estrada com esse carro, e como é um carro de uso vai ser um carro de uso diário, né? Já é um carro de uso diário. Por segurança eu optei por colocar esse brake light, né? Pelo que eu vi mesmo da Montana, mas nesse caso eu peguei de uma Corsa Picape acidentada. O valor foi R$300 só o brake light. Isso é uma coisa, um valor bem alto para um brake light usado, né? Fora que eu tive que fazer essa manutenção de troca de lâmpada, limpeza e adaptar uns parafusos que acabaram estragando na hora de desmontar, né? Mas outro detalhe, para-choque dianteiro. Quando eu comprei esse carro, o antigo proprietário tinha trocado o para-choque e colocado um para-choque do mais novo, o que inclusive não foi aprovado na vistoria na hora da transferência do carro, tá?
tá? Eu tive que colocar esse para-choque original dele. Nessa versão GL o para-choque é preto fosco, que acompanha inclusive com para-choque traseiro, que também é preto fosco. Essa aqui é a versão básica, não conta com ar, nem direção hidráulica, nem vidro elétrico. Essas rodas aro 13, então ela é a versão básica, né? Mas voltando para o para-choque, esse para-choque eu paguei o valor de R$140 aqui em Porto Alegre, novo, né? Então eu não conheço um outro carro que tenha um para-choque tão barato quanto esse aqui. Farol, tive que substituir esse farol do lado esquerdo, apesar que o farol antigo era novo, mas acredito eu que em algum momento da regulagem quebraram o pino dele e não foi possível regular de maneira satisfatória, então ele acabava ofuscando a pessoa que vinha do lado contrário. Por esse motivo eu tive que fazer a substituição desse farol. O farol também achei um preço muito em conta, paguei o valor de R$150 aqui em Porto Alegre. Então essas peças que eu citei são peças, o farol e o para-choque, que eu achei muito em conta. Não conheço um outro carro que tenha um valor tão baixo de peças e com relativa facilidade de se encontrar. O que mais foi feito? Substituição do para-brisa. Infelizmente uma pedra acabou pegando aqui, quebrou. Eu estava vindo da Serra Gaúcha e uma pedra pegou bem no meio do para-brisa, na parte do motorista. Tive que substituir, coloquei novo, verde degradê. Paguei valor de R$380 aqui em Porto Alegre. Também para um para-brisa é um valor bastante em conta, né? Substituí pneus dele também. Os pneus coloquei da marca Dunlop, numa medida que não é a original, ela é um pouco mais larga, a medida 175/70/13, né? Então cada pneu eu paguei aqui em Porto Alegre R$350, já com a montagem e balanceamento. Mas a medida correta desse pneu, segundo a fábrica, seria o 165/70/13, que até que se encontra com uma certa facilidade, apesar de que o aro 13 normalmente é o aro de carros mais antigos, Cadete, Chevette, Corsa propriamente. Então já não é mais tão usual em carros mais novos. O que mais? Caçamba desse carro não é o ponto forte para quem procura um carro com uma caçamba para levar volume, até como é o nosso caso. Nós carregamos materiais mais volumosos e não tão pesados. Então a caçamba dela, eu peguei aqui para passar para vocês as medidas, quem estiver procurando. Ela tem 1,55 de comprimento, 49 centímetros de altura e 1,12 m de largura. 1,12 m de largura. Eu digo entre a parte dos paralamas, né? Aqui tem um pouco mais. Então ela tem 1,55 aqui, 50 centímetros de altura e 1,12 aqui de largura. Então a capacidade dele em litragem é de 945 litros. Não é uma das maiores caçambas. Nós tivemos uma Peugeot Rogar, que até tem vídeo aqui no canal, que era uma caçamba para o nosso uso bem melhor, né? Mas a gente está conseguindo trabalhar com ela também. É um pouco mais limitado, mas abrimos a lona marítima e conseguimos subir aqui com mercadoria. Na parte do REC existem umas aletas, esses ferrinhos para puxar, então dá para, do lado de lá também tem, então dá para segurar a mercadoria e colocar aqui por cima do REC, né? Som a gente colocou, veio sem essa antena, a gente colocou um sistema de som, que daqui a pouco eu já vou mostrar a parte interna. E no geral é um carrinho bem interessante, né? Vou passar aqui o geral dos outros dados que eu anotei aqui.
Consumo na cidade, eu tô fazendo com ele em torno de 9 a 10 km por litro. Tem gente que diz que faz 11, nunca consegui fazer 11, mas 9 a 10 eu tenho conseguido fazer, inclusive com tranqueira, né? Isso eu tô falando só cidade, nada de estrada, tá? Na parte da estrada, eu fiz uma viagem para a Serra semana passada e eu consegui fazer um pouco mais de 14 km por litro subindo serra e andando normalmente com ele. O que é isso? Sem forçar, mas também sem poupá-lo, andando normalmente. Não andei para fazer economia de combustível, né? Então achei esse consumo na estrada bem satisfatório. Ainda não peguei aqui uma rodovia, para quem conhece Rio Grande do Sul, a Freeway, que vai para o litoral norte, uma rodovia mais livre, né? Acredito que pode chegar talvez até perto dos 15 km por litro se não for se não pisar muito com ela, né? Apesar que esse carro ele anda muito bem. Motor 1.6 de 94 cavalos, 92 cavalos. É um motorzinho bem satisfatório. O câmbio é longo, né? Então a 100 km por hora ele fica ali em torno de 2.800 RPM, é um giro relativamente baixo. Geralmente para esses carros o giro fica acima de 3.000 rotações, né? Então eu achei bem longo esse câmbio, que dá um certo conforto e economia, né? Então, o motor não grita tanto na estrada. Eu vou fazer em outra parte agora, a parte interna do carro. Então, chegando aqui na parte interna do carro, ele tá com a forração ainda original. Tem alguns pequenos defeitinhos, mas no geral o carro tá bem inteiro por dentro. Esses bancos aqui são originais, forro de porta original. O painel tá em bom estado. Como eu falei, esse carro não tem ar-condicionado, ele é básico. Então, uma coisa que nem todos têm é esse vidro traseiro que abre, né? Então isso aqui é bem interessante para esse carro que não tem ar-condicionado. Abrindo nos dias bem quentes, abrindo o vidro e abrindo o vigia que chamam, esse vidro traseiro, ele dá uma corrente de ar interessante e alivia um pouco o calor. Não fica bom, mas alivia bastante. Então essa aqui é a parte interna dele. Parte de suspensão traseira é eixo rígido, feixe de molas, né? Então é um carro que aguenta bastante peso, mais do que a Rogaro, por exemplo, que é um carro que tem aqui no canal um vídeo. Apesar de que a gente nunca teve nenhum problema com o eixo traseiro dela, muita gente tem com esses Peugeots, né? Nunca teve nenhum problema traseiro, mas essas suspensões, que nem a deste carro aqui, aguentam mais o uso comercial, peso, né? Principalmente. Mas voltando aqui para a parte interna, vou mostrar aqui pelo meio, acho que vai ficar melhor. Então esta é a interna do Corsa. Na parte aqui de trás, ele não tem muito espaço disponível, tá? O que a caçamba acaba ficando um pouco maior. Então aqui atrás tem meu casaco, vou tirar aqui para mostrar como é que é. Então ele não é um espaço muito satisfatório para colocar malas, mesmo que se viaje sozinho. Ali fica o pneu step, o macaco, chave de roda, né? Então infelizmente aquele espaço já não está disponível. Que na Rogaro, por exemplo, fazendo um pequeno comparativo, o pneu step ficava embaixo, que tinha mais espaço disponível para colocar mala e algumas outros pertences que para não ficar na caçamba, né? Então aqui o espaço é pequeno, é realmente pequeno, é menor que a Rogaro, que já era pequeno, né? Então esse ponto aqui é um pouco negativo nesse carro aqui.
Vamos mostrar o motor dela agora. E esse aqui é o motorzinho então do Corsinha picape. Motor 1.6, 92 cavalos a gasolina, como eu comentei antes. Carrinho bem esperto, motor bem bom. Conjunto motor e câmbio eu gostei bastante. Um carro econômico, um carro resistente, tá? Na parte mecânica, o que eu tive que fazer nele? Parte de pivô, troquei pivô. E os morceguinhos que chamam, para quem conhece o Corsinha, são umas buchinhas que ficam ali embaixo. Tive que fazer essa substituição. Foi bem em conta as peças. Parte de manutenção desse carro é muito em conta mesmo, tá? Parte de pivô eu gastei ali em torno de R$70, se eu não me engano, o pivô de uma marca boa, né? Existiam marcas mais baratas. Esses morceguinhos eu paguei em torno de R$100 cada um, tive que substituir dois, tem dois, esse carro aqui. Parte de arrefecimento coloquei líquido, ainda não troquei o reservatório, quero trocar para poder fazer inspeção visual nele. Mas no geral é um carro com a manutenção extremamente barata. É um carro que está se mostrando forte, está se mostrando que vai aguentar bem o uso diário dele. E no geral estou muito satisfeito com ele, né? Então, resumindo, é um carro que vale a pena, apesar de eu estar há pouco tempo com ele, ainda tem que viajar um pouco mais e usar ele um pouco mais para ter um pouco mais de noção, mas é um carro que, para quem procura e tem essa limitação da caçamba, como eu comentei, frente a outros modelos como Fiat Strada, Peugeot Rogar, que nós tivemos, tem essa limitação, mas é um carro muito bom, uma ótima opção no mercado. E em questão de valores, esse carro aqui, a tabela FIP dele está em torno de R$13.000, só que a maioria é vendido acima de FIP, principalmente quando se encontra nesse estado de conservação. Esse carro aqui ele foi um valor bem superior à FIP, inclusive, quando eu comprei, tá? Mas no geral, para quem procura, uma ótima opção, e segue aí os dados dele. Então, tá? A gente fica por aqui. Comenta se gostou. Espero que as informações tenham ajudado quem está procurando esse modelo de carro.